Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre peças tracionadas. A gente falará sobre os principais conceitos que estão envolvidos no cálculo de peças tracionadas, tá? Que estão sob esforço de tração. Então, a condição básica de segurança é que nós tenhamos, então, que a força axial de tração solicitante de cálculo, ela tem que ser menor ou igual à força axial de tração resistente, tá? Então, a nossa força de tração solicitante, ela sempre será obtida através da envoltória do estado limite último, onde nós vamos considerar sempre a combinação mais desfavorável das ações que estão atuando naquela peça, seja ela dentro do esforço da estado limite último de normal, especial ou excepcional, tá? A segunda condição que nós temos com relação à tração é a verificação, a limitação do índice de esbeltez da nossa peça, tá? Então, nós sempre vamos verificar a peça para o limite de esbeltez para o eixo Y, no eixo Y e para o eixo X, tá? O eixo Z, ele é no sentido longitudinal da barra, por isso que a gente não representa aqui na nossa imagem e também acaba não verificando, porque seria o eixo que tem a maior inércia e a maior resistência, tá? Então, qual seria a equação básica para o índice de esbeltez? Seria o nosso comprimento destravado, LB, dividido pelo raio de giração. Então, nós vamos sempre considerar que essa relação, ela será dada, o valor adotado vai ser o maior, tá? Com base nos dois eixos, só que desde que isso não supere a 300, tá? Então, o nosso valor de índice de esbeltez, ele é fixado em menor ou igual a 300. Essa especificação que nós temos que fazer com relação ao índice de esbeltez, ele é dado tanto para o eixo Y quanto para o eixo X, tá? Da nossa seção transversal. Então, com isso, a gente vai ter um índice de esbeltez para X, dado por LB de X dividido pelo raio de giração em Y. Percebo, então, que quando nós calcularmos o índice de esbeltez para X, nós vamos considerar o raio de giração em Y. E quando nós considerarmos o índice de esbeltez para o plano cartesiano Y, nós vamos considerar o seu comprimento em Y e o raio de giração em torno de X, tá? Então, aquela regra básica de resistência dos materiais. E ambos os valores, como a gente já prefixou anteriormente, eles devem ser menor ou igual a 300, certo? Importante falar, pessoal, que para o raio de giração Y e X, nós não vamos considerar a regra da mão direita, tá? Onde nós tínhamos que a regrinha da mão direita lá, da geometria analítica, da álgebra linear, nos diz que o raio de... Se nós estivermos trabalhando com o raio de giração de X, a gente olha para Y. Se nós estivermos trabalhando com o raio de giração em torno de Y, a gente trabalha com X. Então, não. Sem usar, é simplesmente o raio em torno daquele eixo, ok? Então, o que seria esse raio de giração que a gente tanto tem falado aqui? Ele é definido, então, como a raiz quadrada da inércia de x dividido pela área bruta da seção transversal, tá? E para o raio de y, raio de giração em y, nós vamos ter a raiz quadrada da inércia em y dividido pela área da seção transversal, tá? Bruta. A força axial de tração resistente de cálculo, NTRD. Bom, como que a gente define? Então, a gente viu que a SD, que é a solicitante, a gente define pelas ações permanentes e variáveis que estão atuando na nossa peça em questão. Já a força axial de tração resistente, ela... que a gente considera no cálculo de dimensionamento da peça, exceto quando a gente considera, então, aquelas peças redondas, com extremidades rosqueadas e barras ligadas por pinos, vai ser o menor dos valores obtidos nos seguintes estados últimos. Aqui eu repeti o últimos, tá? É estado limite último. Faltou o Lzinho aqui, limite último, tá? Então, a primeira condição que a gente
calcula para a tração resistente de cálculo é com base no escoamento da seção bruta, o ESB, tá? Então, a nossa tração, quer dizer, a nossa força axial de tração resistente de cálculo para o escoamento da seção bruta, ela será dada igual à área bruta da seção transversal dividido pela a nossa tensão de escoamento, tensão de resistência ao escoamento do aço, tá? Que nós estamos considerando no cálculo, dividido pelo nosso coeficiente de ponderação gama A1. Já para a ruptura da seção líquida RSL, nós temos que a nossa força axial de tração resistência de cálculo para RSL será igual ao coeficiente de redução de vezes a área efetiva, líquida efetiva, né, pessoal? De vezes a nossa tensão de ruptura ou a tensão última do aço, dividido pelo nosso coeficiente de ponderação gama A1, A2. Gama 1, gama 2, eles são obtidos da tabela 3 da norma 8.800, tá? De dimensionamento de aço. Já a ruptura da seção líquida por cisalhamento é quando nós temos uma peça com pinos. Então, essa verificação é só feita quando a gente está trabalhando com peças com parafusadas, com pinos. Então, o RSLC para a nossa força de tração resistente de cálculo, ela será igual a 0,6 a área de cisalhamento da chapa ligada por pino, tá? Vezes a tensão resistente de ruptura do aço, ou a tensão última, né? Dividido pelo gama A2, ok? Seguindo. Então, como que nós definimos, como nós calculamos a nossa tensão, nossa área líquida efetiva, perdão, a AE? Bom, ela é calculada em regiões que exista, então, uma furação na peça metálica tracionada, ou que esse furo tenha outra funcionalidade, tá? Uma peça vazada. Em regiões onde não temos uma furação, então a gente considera a seção líquida igual à seção bruta, ok? Já no caso de nós termos barras ligadas por parafusos, a área líquida efetiva, AE, é o produto do comprimento da linha de crítica de ruptura, tá? Ou de ruptura crítica, que é LRCR, pela espessura do perfil, que é dado por T, tá? Então, se nós estivermos trabalhando para nós acharmos a área líquida efetiva, nós vamos ter o cálculo da linha de ruptura crítica vezes a espessura do nosso perfil. As unidades, se nós tivermos, geralmente a gente trabalha com milímetros, tá, pessoal? Então, a gente vai ter uma área quadrada em milímetros, depois faz a transformação. Se estiver trabalhando em centímetros, é a unidade com a qual a gente está trabalhando no exercício, tá bom? Já, como nós definimos, então, o que seria essa linha de ruptura crítica? Ela seria, então, a linha que fornece o menor comprimento dentre todas as possibilidades que nós temos de que haja uma ruptura naquela peça, tá? Então, se nós causamos uma pequena falha, como se fosse como é o caso de peças furadas, se nós temos um furo, uma furação na peça, quer dizer que a gente diminuiu a área bruta dela e, consequentemente, criou um pequeno estresse naquela barra durante a furação e que pode gerar um caminho de tensão para cisalhamento, ruptura da peça, tá? Então, isso seria, então, a linha de ruptura crítica. Para barras com seção tubulares, a gente vai considerar, então, que a área efetiva líquida, líquida efetiva, ela é igual a 75% da área bruta, ou seja, 0,75 de AG, tá? E para as barras com extremidades em chapas ligadas por pino, a gente vai considerar que a nossa área líquida efetiva será igual a 2 vezes a espessura da peça, vezes a base, que é a largura efetiva da chapa de ligação, tá? Como que a gente calcula a nossa largura efetiva da chapa? Ela é dada por 2 valores, então a gente vai fazer uma verificação por duas equações rápidas, tá? Então, a primeira
é 2 vezes a espessura mais 16 milímetros. A segunda equação para a gente calcular a largura efetiva da chapa de ligação é a base, que é a largura da chapa da ligação, menos o diâmetro do furo do pino, o DH, dividido por 2. O valor que a gente vai adotar é o menor obtido entre essas duas equações, para B e F, certo? Como que a gente define uma linha de ruptura? Bom, como a gente comentou anteriormente, as linhas de ruptura, elas são regiões onde supostamente ocorrerá, então, um colapso à tração da seção transversal. Então, a gente considera algumas características para essas linhas de ruptura, tá? A primeira é que elas iniciam em uma das extremidades da seção transversal e se dirigem até a outra extremidade. Segunda, elas passam obrigatoriamente pela furação, caso exista, né? Caso contrário, a gente não tem uma linha de ruptura, a gente vai ter uma, na questão de soldas e tudo mais, aí será no ponto da solda. A linha de ruptura crítica LR-CR é a que produz o menor comprimento possível. Exemplificando, pessoal, então a gente tem aqui duas peças, a barra branca e a cinza, que estão ligadas através de um sistema de furos, tá? Então, nós temos no total 2, 4, 5, 9 furos aqui, tá? E com base nessa furação, a gente determina algumas linhas de ruptura. Percebam que nós temos fixados, então, nós temos a força resistente de tração na barra branca e nós temos a força solicitante de tração aqui na peça cinzenta, certo? Então, quais seriam as nossas linhas de ruptura? Primeiro, algumas considerações com relação à imagem em si. Nós temos aqui um comprimento L1 para a barra branca e um comprimento L2 para a barra cinza, tá? E nós temos G1, G2, G3, G4, que são as distâncias entre os centros de cada furo, tá? Então, percebam que é até aqui, a distância daqui a aqui, e assim por diante. E nós também temos a distância, aqui é vertical, e aqui a distância horizontal entre o centro dos furos. Então, nós temos S1, S2 e S3. Por que a gente não considera esses dois pontos aqui? Porque aqui, pessoal, nós já não temos, perceba, uma linha de ruptura acontecendo. Então, só considera esse espaço e esses dois aqui. Então, nós temos aqui definidas 7 linhas de ruptura, tá? 3 linhas de ruptura estão na seção que corresponderá à ruptura na chapa inferior, que é a nossa chapa branca, e as outras 4 linhas de ruptura estão para acontecer, né, supostamente, na nossa barra cinza, tá? Na chapa superior de ligação. Quais seriam esses caminhos? Então, o primeiro caminho a gente vai considerar o caminho vertical, entre os dois furos dessa peça. O segundo, nós vamos ter um caminho diagonal e vertical. E o terceiro também será um caminho vertical, tá? Quarto caminho, ele é um caminho vertical, tá? O quinto caminho é um caminho diagonal entre os furos, ele passa por todos os furos aqui da nossa peça. O sexto caminho, ele é um caminho diagonal, passando apenas pelos furos 1, 2, 3, 4, tá? E terminando nessa extremidade da peça. E o sétimo também é um caminho vertical, certo? Esse DF, pessoal, é o diâmetro do nosso furo, do pino, tá? Ele é a extremidade, ok? Quer dizer, externo, não é o interno, diâmetro externo do nosso furo. Então, o que nós vamos considerar, o que nós temos aqui de análise? Primeiro, é que, como nós temos o esforço resistente aqui, então, esse será os pinos considerados para esse esforço de resistência. E para o solicitante, o de tração, nós temos essa parte aqui, tá? Quais seriam as possíveis linhas de ruptura com base nessa imagem? Então, nós temos que seriam linhas de ruptura o 1, o 2, o 5, o 6 e o 7.
Por que o 3 e o 4 não? Porque o 3 e o 4, eles estão de forma perpendicular aos esforços axiais, tá? E eles estão próximos da linha de troca desses esforços de resistência e de solicitação. Percebam que eles estão aqui, paralelos um ao outro e perpendiculares à força de tração, tá? Então, por isso que eles não são considerados linhas de ruptura crítica. Como que a gente calcula, então, os comprimentos das linhas de ruptura? Então, a gente calcula considerando, primeiro, que as linhas sejam totalmente na vertical, para o caso A, e para o caso B, a gente considera que elas possuam trechos em diagonais, tá? Então, caso elas sejam somente linhas verticais, como foi o caso do nosso 1, da 3, da 4 e da 7, nós vamos ter que o comprimento de ruptura I. Esse Izinho, pessoal, a gente vai trocar sempre pelo numeral da nossa linha. Então, vai trocar por 1, por 3, por 4, por 7, tá? Então, é o denominador do nosso... para quem a gente está fazendo o cálculo. Então, nós vamos ter LC, que é o comprimento da ligação, menos o N, vezes o diâmetro efetivo. O que seriam esses valores? Quem é LC, N e DEF? O LC é a largura total da região ligada, tá? Então, é a largura bruta da chapa. O nosso N, pessoal, é a quantidade de furos que a linha de ruptura intercepta. Então, no caso aqui, nós temos 2 furos. Comprimento total é a soma de toda o nosso caminho de ruptura, tá? Então, esse LC, para a nossa imagem, seria o seguinte: para o caminho 1 e 2, por exemplo, seria com relação ao nosso L1, aqui, tá? Porque é com base nessa barra que a gente está avaliando a resistência de tração, né? O esforço resistente. E já para os furos que estão para cá, que é o nosso caminho 4, 5, 6 e 7, nós vamos considerar o L2, que é a barra cinza, onde está atuando o esforço solicitante, tá? Então, aqui o resistente está para a barra L1 e, consequentemente, para esses furos aqui, essas linhas de ruptura, e para a nossa esforço solicitante, nós temos esses 4 caminhos e, consequentemente, o LC dele será igual à largura dessa barra, tá? E o diâmetro efetivo, que a gente considera, é a largura efetiva do furo, tá? A parte externa, o diâmetro. Caso a gente esteja trabalhando com linhas de ruptura que tenham um trecho em diagonal, nós vamos calcular a linha de ruptura através dessa equação aqui, onde nós temos o LC, como a gente já sabe que a LC é o comprimento bruto, né, da nossa barra ou da peça que a gente está considerando, o chapa, né? N, o número de furos que a gente vai passar, DF, o diâmetro efetivo, mais o somatório de M I igual a 1, vezes o D' I. O que seria esse pessoal do lado de cá? Então, o M, pessoal, ele é a quantidade de diagonais que nós temos naquela linha de ruptura, então, que a gente vai considerar. O DI é o comprimento da diagonal entre o centro dos furos adjacentes, sem alinhamento horizontal ou vertical. E a gente pode ter, então, o nosso D' através da seguinte equação: SI ao quadrado dividido por 4 vezes o G. O S é a distância horizontal entre os furos, tá? Adjacentes em diagonal. E G é a vertical, é a distância vertical, tá, pessoal? Então, justamente aqueles dados que estão aqui representados no
na nossa imagem. O G na vertical e o S a distância horizontal entre os furos adjacentes, tá? Com isso, a gente consegue definir a nossa largura, né? Nossa distância entre esses furos. Comprimento da diagonal, se a gente quisesse fazer também pelo... usando a parte de Pitágoras e tudo mais, também seria possível, tá? Porque é um triângulo que tem formado ali na peça. Por fim, a gente tem que falar que a unidade de linha é a mesma que a gente está utilizando para o S e para o G. Se está em milímetro, é milímetros. Se a gente está usando centímetros, será centímetros. Então, qual seria a largura efetiva do furo, pessoal? Que a gente falou aqui em cima. A largura efetiva de ligações parafusadas, ela deve ser adotada para efeito de cálculo com um acréscimo de 2 milímetros, tá? No diâmetro do furo que a gente está analisando, do DF. Então, o diâmetro de furo, a largura efetiva do furo, ela será igual ao diâmetro do nosso furo, que é o DF, mais 2 milímetros, tá? Unidade, consequentemente, do nosso distância, do nosso diâmetro, será igual a milímetros também. Importante falar que o diâmetro do furo, ele é sempre perpendicular à direção da solicitação. Ou seja, pessoal, vamos lá para a nossa imagem. Nós temos aqui essa condição e essa condição aqui para definir a largura do nosso furação do pino ou do pino, tá? Então, qual a gente adota? Se a gente pegar essa direção aqui, ela vai estar paralela. Então, por isso que a gente pega essa direção aqui, que é a que está perpendicular ao esforço. Por que essa diferenciação? Porque nós temos peças que possuem o diâmetro achatado, tá? Uma furação achatada, um prolongamento, tá? Então, por isso, a gente vai considerar sempre o perpendicular. Então, se fosse uma peça achatada desse jeito, né, comparado com o furo achatado, seria esse daqui o diâmetro que a gente iria considerar para cálculo. Então, continuando, com base nisso, a gente tem uma tabela de dimensões máximas de furo para parafusos e barras redondas, rosqueadas, que nos permite, então, definir qual seria esse diâmetro do furo. Então, aqui nós temos o DB. O DB seria o diâmetro padrão, o diâmetro base, tá? Pra gente ter como referência na hora de definir essas relações. Então, nós temos na primeira coluna os diâmetros base, de menor que 24, menor igual, né? De 27 e maior igual a 30. Após, na segunda coluna, nós vamos ter o diâmetro do furo padrão, diâmetro do furo alargado, diâmetros do furo pouco alargado e dimensões, quer dizer, aqui dimensões, tá? E aqui dimensões do furo muito alargado, tá? Então, conforme for o tipo de furação, nós vamos ter essas relações a serem consideradas para a gente determinar o diâmetro efetivo, certo? Se nós estivermos trabalhando com barras com extremidade ligadas por pino, quando os mesmos têm aquela função de permitir a rotação entre as peças que estão sendo conectadas, então a gente deve considerar que o diâmetro do furo do pino DH, ele pode ser no máximo e superior a 1 milímetro, tá? Do que o diâmetro do pino, certo? Que é o DP. Ou seja, diâmetro do pino deve ser menor que o diâmetro do furo do pino, que deve ser menor ou igual ao diâmetro do pino mais 1 milímetro, ok? Essa é a condição para barras rosqueadas na extremidade. A área de cisalhamento, que nós vimos na equação na terceira equação de estado limite último, considerando o cisalhamento de chapas ligadas por pino, nós vamos definir da seguinte forma, então, a área de cisalhamento por pino, ela será igual a 2 vezes a espessura da chapa, vezes A mais DP dividido por 2. O A, pessoal, é a menor distância da borda do furo à extremidade da barra, a medida na direção paralela à força, tá? O DP, como a gente já sabe, é o diâmetro
do pino que a gente está trabalhando. E a gente pode definir o nosso A como sendo maior ou igual a 4 dividido por 2 a base BEF. Como a gente já falou, então, seria a largura efetiva que nós vamos calcular, que nós vamos trabalhar. Que está aqui, ó, mesma referência que a gente usou anteriormente, tá? Para o cálculo de BEF, certo? Que é a largura da nossa chapa efetiva na direção da ligação. Por fim não. Dando sequência, a gente chega então no coeficiente de redução, no CT. Bom, pessoal, por que a gente precisa de um coeficiente de redução? Porque nem todas as peças que a gente trabalha de forma tracionadas, elas estão respondendo em conjunto aquele esforço. Ou seja, nem toda a área ligada está contribuindo para a resistência daquela peça. Como é o caso das cantoneiras. Quando a gente tem cantoneiras ligadas por apenas uma aba, nós vamos ter os esforços sendo transferidos apenas por uma aba, tá? Não pelas duas. Aí, com isso, a gente vai ter uma concentração de tensão naquele segmento e não mais aquela distribuição que ocorre em chapas, por exemplo, de toda aquela tensão para toda a seção, né? Esse efeito de concentração de tensão e só de uma parte da peça estar contribuir, né, para a resistência da peça, nós chamamos de shear lag, tá? E esse efeito shear lag, ele é considerado através da utilização do acréscimo, né, do coeficiente de redução nos nossos cálculos de seções transversais, ok? Então, se nós estivermos considerando uma seção transversal aberta, nós vamos ter que, para esse tipo de seção, quando a força de tração for transmitida por algumas ou alguns dos elementos da seção transversal somente, usando parafusos ou soldas longitudinais ou a combinação de solda longitudinal e transversal, o coeficiente de redução da área líquida efetiva, o CT, ele é dado por 1 menos a excentricidade da ligação dividido pelo comprimento da ligação efetivo. Sendo que a gente fixa esses valores, percebam, para a seção transversal que nós estamos trabalhando aberta, tá? Essa é a condição. Então, nós fixamos os seguintes valores. Ele tem que ser menor ou igual a 0,9 e maior ou igual a 0,6. Professora, calculei o meu CT para uma seção aberta e deu maior que 0,9. Adota 0,9. Mesma coisa, se calcular um valor e ele dá abaixo de 0,6, a gente tem que adotar 0,6. Então, o valor tem que ficar entre esses dois parâmetros, ok? Bom, a excentricidade, ela é igual à distância do centro geométrico da seção da barra, que é nosso G, ao plano de cisalhamento da ligação, tá? E o comprimento efetivo da ligação é igual ao comprimento da solda na direção da força axial, ok? E esse comprimento, ele é dado por LW. Em ligações soldadas ou em ligações parafusadas, a gente vai ter a distância do primeiro ao último parafuso na linha de furação, com o maior número de parafusos na direção da força axial. Exemplificando, nós temos aqui, então, três figuras, onde nós temos uma cantoneira e uma barra chata, perfis soldados, chapas soldadas, né, formando o perfil I, e a parte central reforçada, ou até sendo a peça de ligação entre dois perfis consecutivos, tá? Na parte da alma. E nós temos aqui na parte das abas também uma ligação acontecendo. Então, a gente pode fazer pela alma ou pela aba. Percebam que quando a gente altera o nosso tipo de ligação, aqui, esses pontinhos pretos são a solda, tá? Quando a gente altera o tipo de ligação, a gente altera também o centro de gravidade. Então, ao alterar esse centro de gravidade, a gente tem que considerar qual seria a nossa excentricidade, o quanto que a gente desviou essa linha.
Então, para o caso de uma cantoneira ligada por numa barra chata, nós teríamos o centro de gravidade aqui e o EC sendo a distância entre a ligação até o centro de gravidade, tá? Já para a parte do segundo perfil I que nós temos aqui, a excentricidade será tomada como base, ó, na ligação, aqui. Nós temos aqui o centro de inércia da peça. E nós temos o G deslocado. Anteriormente, se a gente tivesse o perfil I normal, a gente teria o centro de gravidade aqui no centro do nosso perfil, né? Como nós não estamos trabalhando com... Nós estamos trabalhando com peças acopladas, o centro de gravidade passa para esse ponto aqui, externo, tá? Então, nós temos um centro de gravidade para o lado esquerdo e um centro de gravidade para o lado direito da nossa peça. Mesma coisa no perfil, no terceiro caso, nós temos a aba, as duas abas sendo conectadas, o centro de mudou o centro de gravidade, considerando, então, daqui ele vai passar para muito próximo da ligação da alma com a aba. Nós temos a excentricidade como a distância entre o centro de gravidade e a ligação, tá? E esse seria a determinação de como determinar nosso centro de... nossa excentricidade da peça, tá? Os casos especiais que a gente trabalha são a seção transversal, com todos os elementos A, I ou AL conectados por soldas ou parafusos. Então, nós vamos ter um coeficiente de redução igual a 1, ou seja, a área efetiva ela não será reduzida, é aquela que a gente calculou. E assim como quando a gente trabalhar com uma seção transversal conectada somente por soldas transversais, tá? Então, nós vamos ter um coeficiente de redução igual a AC dividido por AG. AG é a área bruta da seção transversal e AC é a área dos elementos da seção transversal conectada pela solda, ok? Continuando, e já quase chegando ao final da nossa aula, nós temos as chapas planas. Como que a gente determina o coeficiente de redução para chapas planas? Bom, quando a força de tração for transmitida somente por soldas longitudinais, ao longo de ambas as suas bordas, nós teremos o coeficiente de redução da seguinte maneira, tá? CT igual a 1 para o comprimento de solda maior ou igual a 2 vezes a nossa largura da nossa peça que está sendo ligada, tá? CT igual a 0,87 para 2 vezes a largura da peça que está sendo conectada, tem que ser maior que o comprimento da solda, e o comprimento da solda tem que ser maior ou igual a 1,5 o comprimento da base, tá? E se a gente trabalhar com um valor de comprimento de solda entre 1,5 vezes o valor da nossa comprimento da largura da nossa peça e menor igual o nosso valor da nossa peça, do comprimento, nós vamos considerar um coeficiente de redução de 0,75, tá bom? Então, como falei, o LW é o comprimento da solda longitudinal, aqui da nossa imagem, vocês podem perceber, ambos os lados, nós temos essa solda, e B é a largura da chapa que está sendo ligada, tá? Então, nós temos os esforços atuando aqui e o comprimento LW, certo? Exceções, pessoal, a gente não pode... quando a gente fala de ligação na seção transversal, a gente tem que pensar, por exemplo, num perfil I sendo conectado a um perfil I. Então, a gente vai conectar a seção de abas iguais, o mesmo perfil. E a gente precisa fazer uma emenda, uma ligação. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma ligação em toda a seção transversal. Então, para isso, a gente vai considerar também um fator de ponderação igual a 1, tá? E que seria a ligação por topo, que a gente chama. Então, a gente está conectando duas peças, uma ao topo da outra. Então, ligação de topo igual a 1. Não é legal a gente fazer apenas uma ligação da seção transversal, aqui, ó, nesse sentido. Então, isso aqui não é recomendado. Então, a gente precisa ou fazer uma seção, a ligação na seção
longitudinal e transversal, ou somente na longitudinal, jamais só na transversal, porque senão a peça gira, rotaciona e a gente vai ter um cisalhamento ocasionado pelo torque aqui da peça, tá? E, consequentemente, a ruptura da estrutura e a queda. As seções tubulares e retangulares, a gente vai considerar a mesma equação que a gente definiu anteriormente para as áreas de transversais de seção aberta, tá? Porém, com a seguinte condição, tá? Quando a gente tiver a barra nossa de ligação conectada ao centro, a gente vai considerar essa equação aqui para definir a excentricidade. B é a base e D é a altura da peça. E o centro de gravidade está relacionado, então, aos pontos de ligação. Então, está relacionado tanto à largura da nossa peça, que a gente está ligando, quanto também a altura do nosso perfil, tá? Então, nesse caso, o LC, ele vai ser maior ou igual a B. Por que a gente não vê o LC? Bom, porque o LC, nesse caso, que é o nosso comprimento da solda, tá? O comprimento total que a gente está trabalhando. Deixa eu pegar ele aqui e ver se eu tenho um desenho que mostra o LC. Que tá aqui, ó, pessoal. Esse LC, a gente não consegue verificar porque ele tá no sentido longitudinal da peça, tá? Ele tá indo no sentido do eixo Z, certo? Então, a gente não verifica ele aqui no desenho. E bem como o LW, consequentemente, porque o LW também ele está no sentido longitudinal, nesse sentido aqui, ó. Se a gente tivesse, o LC seria aqui, ó, tá? Tentando redesenhar a pecinha em 3D. Entenderam? Então, por que a gente não representa o comprimento da solda? Porque ela tá aqui no eixo Z, entrando no plano da figura, tá? Então, se a gente estiver trabalhando com uma peça em que a ligação seja feita pela sua extremidade, pela aba e não pelo centro, a gente vai considerar essa continha aqui para calcular a excentricidade, que é o D ao quadrado, dividido por 4 vezes o D mais B, tá? Bom, pontos de solda estão aqui, pontos de solda estão aqui. Essas duas equações que eu apresentei aqui para vocês, elas são só válidas quando a gente considerar a espessura da ligação constante, tá bom? Do nosso perfil e tudo mais. Seções tubulares circulares, tá? Como a gente trabalha para esse tipo de seção? Quando a força axial de tração for transmitida por meio de uma chapa de ligação concêntrica, como está aqui, nosso CT será dado igual a 1 para o LC maior ou igual a 1,3 o diâmetro externo do nosso tubo, e o CT também será igual a 1 menos o comprimento da excentricidade dividido pelo LC, né? Para 1,3 o diâmetro externo maior que LC, maior ou igual ao diâmetro externo, tá? Então, aqui tá representado. EC, nesse caso, ele será igual, então, o diâmetro externo dividido por π, tá bom? Chegando ao final, nós vamos ter as seguintes considerações, então, para as seções tubulares com extremidades rosqueadas e barras com extremidades ligadas por pinos. A gente sempre vai considerar, então, o fator de redução igual a 1. Pessoal, essa seria a aula de conceitos sobre tração, peças tracionadas. Quaisquer dúvidas, estou à disposição para saná-los. Um bom final de semana a todos, um bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau!